Olá, eu sou a Bianca Fragoso, da Residência Multiprofissional de Vigilância e Saúde do UNB e vou apresentar o CITREP da semana 1 do 2 de 2025 a 8 do 2 de 2025. Na semana epidemiológica 6, será falado sobre influenza aviária, mpox, arbovirose, surto de Marburg, doença do vírus ebola, raiva humana e alertas meteorológicos. Os Estados Unidos aumentaram os estados afetados, agora são 17 estados com rebanhos afetados. Esses rebanhos domésticos incluem tanto gado leiteiro, alpaca e suínos. Em relação ao surto de aves, todos os 50 estados do país notificaram casos. O total de rebanhos afetados são 961, o que representa um aumento de 0,8% em relação à semana epidemiológica anterior. A Califórnia continua sendo o estado com maior quantidade de casos e o único que apresenta aumento, totalizando 738 casos, porém apenas teve um aumento de 0,5% em relação à semana passada. O Colorado e Idaho são os segundos e os terceiros estados com a maior quantidade de casos. Em relação aos meses, outubro, novembro e dezembro de 2024 foram os meses que maior quantidade de casos da doença nos rebanhos domésticos. E em janeiro teve uma expressiva queda, com um total de 41 casos. Fevereiro, até o momento, só houve um caso. A respeito dos casos de influenza aviária em humanos, nos Estados Unidos não há novos casos desde a semana epidemiológica 4 de 2025. Foi detectado o vírus H5 em 17 águas residuais, no período de 26 de janeiro a 1 de fevereiro. O vírus foi encontrado nas amostras em 3 estados, que foram eles em Califórnia, Kansas e Nova Jersey. Até o momento, o comportamento da gripe aviária nos Estados Unidos são de infecções que ocorrem após contato próximo ou prolongado desprotegido com o animal infectado. Nenhuma transmissão de pessoa para pessoa foi identificada e os casos humanos são principalmente de trabalhadores de laticínios. Não há alteração virológica preocupante se espalhando ativamente em animais, que aumentaria o risco para a saúde humana. Portanto, o risco para a saúde pública em geral continua baixo. No Brasil, já houve uma diminuição da quantidade de casos em investigação. Desde janeiro de 2024 até o presente momento, foram realizadas 1.184 investigações. Foram coletadas 323 amostras e desses, 15 focos foram positivos e todos em aves silvestres. Na semana epidemiológica 6, foram realizadas 9 investigações. Não houve coleta de amostras, não teve investigações em andamento e não há casos positivos até o momento. Os focos positivos de influenza aviária no Brasil foram nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e no Rio Grande do Sul. No Japão, o país está em surto de influenza aviária desde o início do ano de 2025. Foram já sacrificadas mais de 5 milhões de aves em janeiro. Este valor já supera a quantidade de aves abatidas em 2023. Quando se diz abatida, está se referindo ao destino final da carne, que era para consumo humano. O Ministério da Agricultura japonês acionou medidas de prevenção nos estados de Chiba, Aichi e Aichi para tentar conter a disseminação do vírus no país. Em relação à Covid-19, na semana epidemiológica 4, o Acre era o único estado com mortalidade acima de 1 óbito a cada 100 mil habitantes. Já na semana epidemiológica 5, esteve também abaixo de 1. Na semana epidemiológica 4, a taxa de incidência no Acre era maior do que 437 casos por 100 mil habitantes. Segundo representantes do estado, isso ocorreu devido à atualização de notificações atrasadas. Na semana epidemiológica 5, ainda é maior, porém 43 casos por 100 mil habitantes. A incidência. As maiores taxas de mortalidade são no Acre, Paraíba, Pará, Tocantins e Rio Grande do Norte. Sobre a distribuição de óbitos notificados por Covid-19, houve um aumento nas últimas 3 semanas epidemiológicas. Na semana epidemiológica 5, foram 114 óbitos. A respeito das arboviroses no Brasil, o coeficiente de incidência da dengue diminuiu na maioria dos estados mais afetados de 2024, em relação a 2025. Entretanto, foi observado o mesmo padrão de estados que foram afetados do ano de 2024 em comparação a 2025, sendo o Acre, São Paulo e Mato Grosso. Estes estados têm o maior coeficiente de incidência e isso indica que há um aumento de evolução de novos casos nesses estados. Em relação aos óbitos causados pela dengue, São Paulo registrou a maior quantidade de óbitos em 2025, totalizando 49 no estado.
Apesar do alto valor, é menor que a quantidade de óbitos no mesmo período do ano passado, que foi 59 óbitos. A quantidade de óbitos total no país é de 67,84% menor do que a quantidade de óbitos em janeiro de 2024, que chegou a 436 casos. Mas, em relação à semana anterior, o número de óbitos de dengue em 2025 aumentou 74%, que foram 38 óbitos para 67. Enquanto, sobre a letalidade, o estado que apresentou maior letalidade foi o Amapá, com 33%. Sobre a chikungunya, é possível uma menor incidência em comparação ao mesmo período do ano passado. Os estados com maior coeficiente de incidência em 2025 são Mato Grosso, com 211 casos aproximadamente por 100 mil habitantes, seguidos de Mato Grosso do Sul com 32 casos, Minas Gerais com 11 casos e o Acre com 9 casos por 100 mil habitantes. Sobre a Oropouche no Brasil, até o presente momento, a quantidade de casos confirmados são de 3.680, o qual representa um aumento de 31% em relação à semana anterior. Os estados com maior quantidade de registros são Espírito Santo, com 3.463 casos, seguidos do Rio de Janeiro, com 167, e Minas Gerais, com 33 casos. A Paraíba notificou 13 casos e o Ceará, Paraná, Roraima e o Distrito Federal, até o momento, um caso cada. Vale ressaltar que no ano de 2024, o Espírito Santo notificou um total de 5.864 casos. A quantidade de casos da semana epidemiológica 6 já representa 62% desse valor. Em relação aos óbitos por Oropouche, foram confirmados em 2025 4 óbitos e 4 ainda estão em investigação. O Ministério da Saúde emitiu um alerta sobre os casos de transmissão de febre amarela no país. Em São Paulo, foram 27 casos em primatas não humanos e 7 casos em humanos. Em Minas Gerais, são 3 casos em primatas e 1 caso em humano. E Roraima e Tocantins, com apenas casos em primatas, sendo 1 caso reportado em Roraima e 2 em Tocantins. Todos esses casos em humanos ocorreram de pessoas não vacinadas. Além da vacinação, é recomendada a adoção de medidas de proteção individual, como a utilização de calças e camisas de manga longa, sapatos fechados, bem como a aplicação de repelentes nas áreas expostas do corpo. Os vetores do vírus da febre amarela têm hábitos diurnos, de modo que essas medidas devem ser adotadas durante todo o dia. A Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde desenvolveu um mapa que apresenta os municípios mais favoráveis de ocorrência da febre amarela, levando em consideração o georreferenciamento de agosto de 2020 a março de 2024 para os próximos anos. Segundo o mapa, os municípios e região sul poderão ser os mais afetados com uma alta favorabilidade, junto com alguns municípios da região sudeste e centro-oeste. Os demais municípios dessas regiões possuem uma favorabilidade média de ocorrência de casos em humanos. A UPAS emitiu um alerta sobre os casos de febre amarela na América Latina, devido ao número de casos notificados. Na Colômbia, foram 23 casos em 2024 e 8 em 2025. No Peru, 19 casos em 2024 e 1 em 2025. Na Bolívia, 8 casos em 2024 e nenhum até o momento de 2025. E no Brasil, 8 casos em 2024 e 8 casos em 2025. Na Guiana, foram 3 casos em 2024 e nenhum caso em 2025. Na região das Américas, observa um elevado risco de surtos de febre amarela. Apesar da imunização ser conhecida como uma das medidas de saúde públicas mais eficazes para a prevenção dessa doença, a maioria dos casos registrados ao longo de 2024 não apresentava histórico de vacinação contra a febre amarela. A OPAS e a OMS recomendam que os Estados-membros com áreas de risco mantenham e intensifiquem as ações de vigilância e vacinação, especialmente nas regiões endêmicas. No contexto de mpox no mundo, não tiveram atualizações para 2025. As informações disponíveis são até 31 de dezembro de 2024. Até essa data, foram confirmados 88 países que comunicaram os casos de mpox, sendo mais de 29 mil casos e 88 óbitos. Os países mais afetados desde janeiro de 2022 até dezembro de 2024 foram os Estados Unidos, República Democrática do Congo, o Brasil, a Espanha e a França. A situação do mpox na África de janeiro de 2024 a 2 de fevereiro de 2025 foram relatados 21 e 83 casos na região, um aumento de cerca de 6% dos casos em relação à semana anterior e 70 óbitos, sem registro de aumento de óbitos essa semana.
Os países africanos que mais reportaram casos foram a República Democrática do Congo, com aumento de casos, indo para 14.530 casos, Burundi com 3.359 casos e Uganda com 2.479 casos. A Irlanda relatou seu primeiro caso de mpox do clado 1. Trata-se de um caso alóctone com viagens frequentes para a República Democrática do Congo. Hoje o paciente está hospitalizado no Hospital de Dublin. As investigações epidemiológicas continuam em andamento e esse está sendo feito o rastreamento de contato. Já a situação do mpox no Brasil, em 2025 foram reportados casos até dia 1º de fevereiro. Até o momento possui casos em 17 estados do país, são 107 casos confirmados, 8 casos prováveis e 134 casos suspeitos, sendo os mais frequentes no estado de São Paulo, que são 53 casos, seguidos do Pará e o Amapá, apresentando 12 casos cada estado. E a situação do DF são 4 casos registrados este ano. Ao realizar um comparativo no Brasil entre as semanas epidemiológicas de 2024 e 2025, observa-se que o número de casos este ano está menor até o momento em relação às mesmas semanas de 2024, com casos mais registrados na semana 2 de 2025, até o momento sem registros de casos na semana epidemiológica 6. A respeito do vírus Marburg na Tanzânia, não possui atualizações até o momento, essa semana, mas continua sendo realizada a monitorização da circulação do vírus no país. Em 30 de janeiro de 2025, as autoridades de saúde de Uganda declararam um surto de doença pelo vírus do Sudão em Kampala, após confirmação laboratorial. Já foram registrados 8 surtos anteriores da doença do vírus no Sudão, com 5 ocorrendo em Uganda e 3 no Sudão. As taxas de letalidade variam de 41% a 100%. Este último surto, caso índice, é um homem de 32 anos que trabalhava como enfermeiro no Hospital Nacional de Referência de Mulago. Ele apresentou um histórico 5 dias de febre alta, dor no peito e dificuldade para respirar, que posteriormente foi evoluindo para sangramentos. O paciente procurou tratamento em várias unidades de saúde e em 29 de janeiro de 2025 sofreu falência múltipla de órgãos e faleceu. Em 6 de fevereiro, a OMS reportou novos casos, com mais 6 casos novos. Todos os casos pertencem à mesma cadeia de transmissão e um dos casos é a mulher do paciente índice. Até o momento, são 298 contatos que foram identificados e estão sob monitorização. No dia 31 de janeiro, foi emitido pela rede CIEVS um alerta de evento nacional falando sobre um caso de raiva humana no município de Jucás, no estado do Ceará. Trata-se de uma mulher de 58 anos, residente da zona urbana de Jucás, que possui um histórico de mordedura por sagui há um mês. O município de Jucás fica localizado a cerca de 400 km da capital de Fortaleza. Seguindo a linha do tempo do caso, a paciente teve contato com sagui em dezembro e em 27 de 1 de 2025 iniciaram os sintomas de parestesia, disfagia, hidrofobia e dificuldade de fala, evoluindo com rebaixamento do nível de consciência, insuficiência respiratória e necessitando de intubação. Em 31 de 1 de 2025, o RT-PCR realizado pelo Instituto Pasteur foi detectado para a raiva com a variante rábica do sagui. Lembrando que na semana epidemiológica 36 de 2024, houve um óbito por raiva humana no Piauí com esta mesma variante. A paciente segue sedada em uso das medicações recomendadas pelo protocolo do Ministério da Saúde e em ventilação mecânica. No dia 28 de janeiro, moradores da comunidade do bairro de Mussurunga 2, localizada no Distrito Sanitário de Itapuã, entraram em contato com o Centro de Controle de Zoonose da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador para alertar a presença de um equino doente na região. Diante da notificação, as autoridades sanitárias foram acionadas para avaliar a situação e tomar as medidas cabíveis. No dia 29 de janeiro, o estado de saúde do animal se agravou, apresentando sinais clínicos compatíveis com doenças neurológicas. Devido à piora progressiva e ao risco sanitário, o equino foi submetido à eutanásia. Após o procedimento, foram coletadas amostras do sistema nervoso central para análise laboratorial e o material foi encaminhado ao LACEN da Bahia para a realização de exames diagnósticos. Em 30 de janeiro, os resultados laboratoriais confirmaram que o animal estava infectado pelo vírus da raiva, com diagnóstico positivo obtido por meio de técnica de imunofluorescência direta.
A confirmação do caso reforça a necessidade de intensificação das medidas de vigilância epidemiológica, incluindo as ações de bloqueio vacinal em animais na região e orientações à população sobre o risco de raiva, doença que não tem cura e apresenta alta letalidade. Diante desse cenário, a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador destaca a importância de vacinação antirrábica em cães, gatos e herbívoros como a principal forma de prevenção, além da notificação imediata de casos suspeitos às autoridades sanitárias. O IMET emitiu um alerta sobre a previsão de chuvas intensas e ondas de calor em diversas regiões do Brasil nos próximos dias. Diante desse cenário, é fundamental que a população esteja atenta ao risco e tome devidas precauções para minimizar os possíveis impactos. Segundo o IMET, algumas áreas do país apresentam diferentes níveis de risco em relação às chuvas, sendo classificadas nas categorias de perigo potencial, perigo e grande perigo. Os estados que possuem áreas classificadas como perigo potencial, onde há previsão de chuvas consideráveis como possibilidade de transtornos pontuais, são no Amazonas, Pará, Maranhão, São Paulo e Santa Catarina. Já os estados com áreas enquadradas de nível de perigo, onde as chuvas podem ser mais intensas e persistentes, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, são Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Maranhão, Piauí e Fortaleza. Já em relação às ondas de calor, o estado com áreas classificadas como grande perigo é o Rio Grande do Sul, onde as temperaturas podem atingir níveis extremamente elevados. As chuvas intensas podem trazer diversos impactos negativos para a saúde, sendo importante estar atento aos principais riscos associados a esses eventos, como doenças infecciosas como a leptospirose, hepatites A e E e diarreias, que pode ser transmitida pelo contato com a água contaminada. Doenças transmitidas por mosquitos como dengue, zika e chikungunya, uma vez que o acúmulo de água parada favorece a proliferação dos vetores. Traumatismo e ferimentos causados por deslizamento de terra, enchentes e desabamentos. Problema de saúde mental devido ao estresse e aos impactos emocionais provocados por eventos climáticos extremos. Acidentes com animais peçonhentos que podem ser deslocados de seus habitats naturais devido às enchentes, aumentando o risco de contato com humanos. As temperaturas elevadas também representam uma ameaça à saúde, especialmente para grupos vulneráveis. Entre os principais riscos estão a desidratação, causada pela exposição prolongada ao calor, levada à perda excessiva de líquidos e eletrólitos, se não tratados podem evoluir para condições mais graves. A insolação e golpes de calor, que ocorre quando o corpo não consegue regular sua temperatura interna. Esses quadros podem provocar sintomas como confusão mental, convulsões e perda de consciência, que podem ser fatais se não forem tratados rapidamente. O agravamento e as doenças crônicas, especialmente em pacientes com condições cardíacas e respiratórias, que são mais sensíveis a variações extremas de temperatura. E os problemas de saúde mental, pois a exposição prolongada ao calor extremo pode agravar transtornos psicológicos e afetar o bem-estar da população. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, é previsto que nas próximas semanas os estados do Amazonas e Paraná irão ficar em risco geológico moderado. Enquanto, em relação ao risco hidrológico moderado, além dos estados do Amazonas e Pará, também estão inclusos o Amapá e o Pará. Na semana epidemiológica 6, não houveram previsões de estados com alto risco. A previsão do tempo no Distrito Federal é de poucas nuvens, com ventos de intensidade fraca a moderada, com mínima de 16 graus e máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar ficará entre 55% a 95%. Esse foi o CITREP da Semana Epidemiológica 6, realizados pelos residentes de Vigilância e Saúde do UNB. Fique atento às próximas semanas para as próximas atualizações.